4 minutinhos para as 12 horas, para o meio-dia desta sexta-feira, 17 de fevereiro. Em uma semana de atuação, a Força-Tarefa do Governo Federal no território Yanomami apreendeu pelo menos 16 toneladas de minério que foram retirados ilegalmente da região. Essa operação também recolheu armas, recolheu maquinário de garimpo, embarcações e outros produtos usados para cometer crimes nessa região que engloba ali os estados de Roraima e Amazonas. Vamos até a capital Manaus para a gente poder trazer detalhes para você que nos acompanha ao vivo com a Carol Queiroz. É isso, viu, Elisa? Vamos falar um pouquinho, desta operação que acontece então dentro do território Yanomami. E do dia 9 até o dia 15 de fevereiro, a Força Tarefa já inutilizou cerca de 40 balsas do garimpo, uma embarcação, 4 aeronaves e também mais de 11 toneladas de cassiterita, que também é um mineral, inclusive, muito utilizado na indústria. Além disso, um garimpo foi destruído e também uma base de auxílio, uma base de suporte logístico utilizado por essa atividade ilegal. Isso é o que foi destruído, porque as equipes também apreenderam outras 16 toneladas de cassiterita, também 4 embarcações, 7 mil litros de combustível, além de 500 quilos de alimentos e equipamentos utilizados para a extração do minério. A gente está falando de motosserra, gerador de energia elétrica, celulares e até mesmo armas, viu? Bom, do lado da ajuda humanitária, os agentes já levaram até a terra indígena mais de 105 toneladas de mantimentos e medicamentos e 5.200 cestas básicas. O hospital de campanha, que foi montado pela Força Aérea Brasileira, também já fez mais de 1.300 atendimentos a indígenas e Yanomamis. E um outro ponto, uma outra atuação das equipes é com relação ao fechamento das rotas fluviais do garimpo e também a segurança das bases de operação e também de prédios públicos na capital, Boa Vista, possível alvo de manifestações. É importante a gente lembrar que a Operação Libertação acontece de forma integrada, são cerca de 700 agentes trabalhando nas atividades, pessoas da Polícia Federal, Força Nacional, Forças Armadas e também os agentes da FUNAI e do IBAMA. Volto contigo, Elisa. Obrigada, Carol Queiroz. E a ventania em Manaus, hein? Minha nossa, aqui no Sudeste também, em Manaus, uma ventania danada, trazendo ali o abre-alas da chuvarada que tem caído em diferentes regiões. Uribe, Basília, deixa eu começar contigo, Basília, sobre o trabalho de investigação das equipes, e tudo aquilo que tem sido levantado a partir de agora para conseguir identificar a responsabilidade em cima da situação desumana com os indígenas e a responsabilidade em cima do garimpo ilegal. A gente tem um estado que vive do garimpo, Os garimpeiros que foram mostrados naquelas imagens, indo embora de barco, pegando avião. Por que ali o poder público tomou a decisão de não prender já aquelas pessoas que elas estavam de fácil identificação naquele momento? Eu fui atrás de ouvir pessoas do Ministério da Justiça, também da Polícia Federal, para entender qual foi o sentimento deles também vendo tantos garimpeiros que são ali flagrantemente agentes de uma ação ilegal indo embora, digamos assim, do local do crime. Primeiro que não teria espaço suficiente para prender tantas pessoas. Há uma estimativa de que há no mínimo 15 mil garimpeiros. Segundo, que eles queriam promover uma limpa mesmo daquela região, como numa ação de choque mais imediatista, que limpassem aquela região, tirassem os garimpeiros ilegais e ficassem ali somente as comunidades indígenas que estão sofrendo com o avanço do garimpo. E a terceira questão é também social. Como que você encarcera boa parte do estado de pessoas, por conta de pessoas que vivem daquilo, por serem trabalhadores, não que estejam lucrando em cima do garimpo, mas porque esta é a única atividade, a única forma de prover suas vidas, pelo menos hoje, na atual situação. Então, tem gente do governo, tem até mesmo indígenas que trabalham nos garimpos, então não é uma questão fácil de se resolver. Ontem, conversando com um integrante do Ministério da Justiça, ele
ele chegou a dizer que a Polícia Federal lá é como se estivesse agindo dentro da faixa de Gaza, porque todos os lugares são minados, todos os lugares têm pontos de conflito e estas contrariedades, né? Você está indo contra quem, a favor de quem? Porque também há indígenas entre os garimpeiros, assim como entre os garimpeiros há pessoas não criminosas, que estão tão somente trabalhando. Não é uma situação fácil, os próprios integrantes do governo federal concluem isso, em sintonia com o governo de Roraima. Recentemente, Antônio Denário informou ao Ministério da Justiça que diariamente 100 quilos de ouro eram tirados dessas minas ilegais. Então, não está deixando de explorar 100 quilos de ouro diariamente, que abastecia a economia do Estado e, claro, os mercados, né, os empresários mais ricos. Então, essa ação do governo, essa ação da polícia está prejudicando muitas pessoas poderosas também. Então, qual o norte das questões públicas, né, de administração pública agora? Há um entendimento de que este problema só vai ser resolvido se o Estado conseguir encontrar uma alternativa de sustentabilidade dessa região, de que essas pessoas consigam emprego de outra forma, já que o garimpo está aí rotulado de uma maneira muito evidente como ilegal. Pois é, as investigações levantando informações para tentar conectar essas pontas, né, gente? Porque conhece o garimpo ilegal, você sabe onde ele está e quem faz. Mas quem é que está na outra ponta? Quem é que lucra com isso? Quem é que paga para que tudo isso ocorra? E um dos detalhes que acabam chamando a atenção, né, Uribe? A gente repercutiu aqui aquele levantamento do MAP Biomas em relação às pistas de pouso dentro de um território Yanomami. 75 pistas de pouso só dentro do território Yanomami. Para quem? E por qual motivo pouquíssimas estão registradas na ANAC, por exemplo? Então você tem uma ilegalidade nas pistas de pouso, utilizadas para outras questões que não são os indígenas. Virou a casa da mãe Joana com todo o respeito à mãe Joana, inclusive a institucionalização da irregularidade. A partir do momento que se fecharam os olhos para uma, você tem dezenas de pistas de pouso. Isso é um completo absurdo. Essa operação tem 4 fases. As 2 primeiras já foram desempenhadas e são as mais fáceis, mais simples. As 2 agora posteriores são as mais difíceis. A primeira delas, recuperar a comunidade Yanomami, fazer com que essas pessoas não morram tanto de desnutrição. E houve uma recuperação de crianças, idosos e mulheres num ritmo bastante célere. Tanto recuperação no sentido de dar condições de alimentação, como também sanitárias. Segundo, a destruição do aparato. Isso está sendo feito. Balsas, barcos e helicópteros. Tem muita gente que lamenta, que diz, não, mas esse aparato poderia ser devolvido. Para daqui a uma semana voltar, então é melhor destruí-lo de fato para desestimular esses grupos a voltarem, porque eles vão ter de fazer investimentos vultosos para recuperar a infraestrutura. Aí vem os 2 pontos mais complicados que a Basília bem ressaltou. O primeiro deles, a prisão. Não vão prender 15 mil pessoas, porque há trabalhadores que foram cooptados para esse tipo de atividade criminosa. Então, um deles seria qual? Um deles seria você prender um grupo de mais ou menos 100 pessoas, segundo o diagnóstico feito pelo Ministério da Justiça. É quem explora, é quem está por cima, é quem nunca pisou no garimpo, na verdade, mas quem está por trás dessa venda e do pagamento dos salários dessa população. E aí a última fase, que é praticamente, não é impossível, mas é improvável e é muito difícil, dar condições para essas cerca de 15 mil pessoas sobreviverem. A gente está falando, e a Basília Rodrigues bem ressaltou, é uma atividade que é uma das principais atividades de Roraima. Quando você vai para Boa Vista, a capital de Roraima, tem uma estátua, é a estátua de um garimpeiro. É praticamente a única atividade do Estado. Então, dar condições para que essas pessoas sobrevivam. Isso não é da noite para o dia, Elise Basília. Isso é um processo de anos. E é isso que agora o governo federal tem de ter um projeto para Roraima, com a ajuda do governo estadual, para criar um outro tipo de atividade econômica para ajudar essa população.